As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2016, aqui pela Rede TVM, canal 14. Todas as quintas-feiras nós apresentamos o programa Presença Espírita, trazendo vários temas para a sua reflexão, e queremos desde já agradecer pela sua audiência. Cada vez mais nós vamos tendo telespectadores que curtem a nossa página no Facebook, que participam, mandando as suas sugestões de tema, as suas perguntas, nos telefonando através do telefone 3028-7122, participando, e dessa maneira o nosso programa se torna mais dinâmico. Fica mais interessante, Ayrton, quando o nosso telespectador participa aqui conosco, não é? Olá, Silvia, você acompanha o programa Presença Espírita e temos visto muitas participações, principalmente na nossa página do Facebook, em uma forma interativa, não só participando, enviando perguntas, participando do sorteio do livro, então fica muito mais dinâmico, e muitas perguntas que são enviadas nós acabamos não respondendo durante o programa, mas depois, nos programas posteriores, a gente acaba abordando aquelas questões que não puderam ser respondidas durante as nossas entrevistas, né? E hoje nós estamos dando início àqueles programas especiais de Natal. Tanto esse programa como os 3 próximos, eles serão programas alusivos a essa data. O tema será o mesmo: a visão espírita de Jesus e o verdadeiro significado do Natal. Nós já notamos, quando andamos pelas ruas da cidade, que há uma mobilização, há já uma movimentação grande das pessoas, no sentido de decorar as suas casas, decorar os seus lares, decorar as lojas, né, Ayrton? Nós já vemos as árvores de Natal, os pinheiros, as luzes, as instituições públicas, e isso é natural, porque essa época é uma época de mudança de psiquismo do planeta. Quanto mais nós nos aproximamos da época em que se comemora o aniversário de Jesus, mais há uma mudança no psiquismo que envolve o nosso planeta, mas também do psiquismo de cada um de nós, moradores aqui do orbe terreno. Porque a data lembra Jesus, a data nos remete à antiga Galileia, nos remete ao nascimento daquele menino, filho de Maria, filho de José, nos remete ao presépio, nos remete ao mar da Galileia, aos apóstolos, toda a história que atravessou época, que atravessou milênios e chegou intacta aqui para nós. E essa lembrança de Jesus, do nascimento de Jesus, muda intimamente cada um de nós, muda o nosso pensar, e isso reflete no ambiente em que nós vivemos, melhorando esse ambiente. É por isso que Natal é uma época que para alguns é nostálgica, para outros é alegre. Natal relembra aqueles que nós já que não perdemos, Ayrton, mas nós nos lembramos daqueles que já partiram para o outro lado da vida e que não estarão conosco nas comemorações. E é importante que nós comemoremos essa data. É importante o uso de todos os símbolos, todas as simbologias do Natal. Mas nós devemos ter a noção de que Jesus está acima de tudo isso. Principalmente acima do Papai Noel, que é um símbolo muito usado, Ayrton. Está acima dos enfeites, está acima dos presentes, porque ele é a criatura que representou, quando esteve aqui, Deus aqui na Terra. E por isso que é tão significativa essa data, e é por isso que o programa Presença Espírita, há 10 anos, comemora o nascimento de Jesus com 4 programas especiais alusivos ao Natal, ao nascimento do enviado de Deus para a mudança moral do planeta Terra. Ayrton, qual é a visão espírita de Jesus?
Bem, Silvia, você dizia sobre o enviado de Deus, né? O que a gente percebe é que desde os primórdios do cristianismo tem se confundido a figura de Jesus com o próprio Criador. A doutrina espírita nos apresenta Jesus como um espírito puro, um espírito perfeito, né, que faz parte de uma pleiade de espíritos puros que governa a evolução planetária. Aliás, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, faz referência a essa pleiade de espíritos que coordenam todo o sistema, todas as existências planetárias, né, do nosso sistema, inclusive o nosso orbe. E faz referência à reunião desses espíritos na proximidade do planeta Terra, que ele diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que essa pleia de espíritos se reuniu em duas ocasiões. Duas ocasiões especiais sobre a direção do nosso planeta. A primeira foi quando, da formação do nosso planeta, quando se destacava uma nebulosa a partir do nosso Sol. Então, a partir daquela massa incandescente, iria se dar origem ao planeta Terra. Então, essa pleia de espíritos já se reunia para traçar o processo evolutivo do nosso planeta e fixação das diretrizes da existência da vida no nosso planeta. E Jesus, então, assume essa responsabilidade de governar a evolução planetária, desde a fixação de todo o sistema, né, cosmogônico, todas as estruturas do nosso globo, as estruturas geológicas que vão se formando com o resfriamento dessa massa incandescente, até a formação da vida, desde as primeiras formas unicelulares, tal qual aborda André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, todo esse processo evolutivo até o surgimento da espécie humana no processo de evolução gradual. Então, Jesus governa o planeta Terra desde a sua formação. Então, por isso que Emmanuel utiliza essa expressão, Jesus, o governador espiritual da Terra, ao qual também se fará referência André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e também Joana de Ângeles, utilizando essa expressão, dizendo que Jesus ele transcende o processo evolutivo do planeta, porque ele era o construtor do planeta, ou seja, contribuindo como um coautor, né, como um coautor divino no processo da elaboração do nosso planeta. Ou seja, Jesus, mesmo antes da existência da vida na Terra, já governava as diretrizes das leis que regeriam o nosso mundo. Então, antecede tudo aquilo que nós conhecemos, ou seja, numa idade estimada do nosso planeta, entre 4,5 a 5 bilhões de anos, Jesus, como espírito puro, já governava o nosso planeta. E vindo então, Silvia, entre nós, né, a outra reunião que se deu foi quando ele viria para o nosso mundo. Essa pleia de espíritos se reúne quando ele então vem ao mundo terreno, traçando as diretrizes para que ele viesse trazer a boa nova. Então, como é que a gente sentiu o ambiente, né? Fala-se do ambiente na época do Império Romano, do Imperador Augusto, então muda, parece tudo, os historiadores acham alguma coisa diferente naquela época. Interessante, né? Isso, Ayrton, porque no livro Boa Nova, Humberto de Campos retrata muito bem essa aproximação da esfera crística do planeta Terra e todas as mudanças que aconteceram antes que Jesus nascesse, através de Maria e de José, principalmente na escolha do imperador romano, de César Augustus, que estabeleceu então a paz romana, que estabeleceu uma época de fartura para a plebe romana. Conta a história que nunca os romanos viveram uma época de tanta felicidade, de tanta tranquilidade. Muitos artistas encarnaram, muitos músicos encarnaram na época de Roma, com a aproximação então de toda a esfera crística que inclui Jesus e todos os enviados. Na antiga Palestina, a encarnação de Maria, de José, de João, de Isabel e de todos os apóstolos que sustentaram a existência de Jesus aqui na Terra através de seu trabalho e através do acompanhamento das pegadas do Mestre, de maneira que não foi um ato de acaso, houve uma grande mobilização no mundo dos espíritos
espíritos para que antes que Jesus reencarnasse, toda a terra fosse preparada. Os historiadores não conseguem explicar o porquê desta mudança drástica, principalmente no seio do Império Romano, com tantas melhorias, já que havia uma certa balbúrdia, uma certa desorganização, uma certa desordem antes disso, que era traço do Império Romano, com o politeísmo e todas aquelas crenças que eles aderiam. Então, nada mais foi essa mudança do que a preparação através da mobilização de espíritos de alta envergadura moral, do quilate de Jesus e superiores a ele até, nessa preparação para que um espírito iluminado, um espírito puro, um espírito que nada tinha mais a resgatar, aliás, nada tinha a resgatar, e que, voltando para trás no seu processo evolutivo, no sentido de missão, encarnou na Terra para promover essa grande transformação moral que perdura até os dias de hoje, porque não acabou, né? Sim. Nós estamos ainda engatinhando, né, Ayrton? Nós temos aí o Evangelho de Jesus como o grande farol, iluminando o nosso caminho, a apontar o caminho certo, e Jesus também não tem tanta pressa, porque ele sabe que é todo um processo, né, Ayrton? Porque o processo evolutivo é gradual, às vezes a gente quer que seja um pouco mais rápido, mas uma vez que estudamos a doutrina espírita, sabemos que nada vai assim aos saltos, né? As coisas vão gradualmente, ainda que às vezes a gente pareça titubear no processo evolutivo, as coisas parecem atravancar um pouco, mas o progresso segue a sua lei natural e, lógico, a doutrina espírita vem cumprir um papel importante justamente nessa rememorar, reviver a essência e a pureza do cristianismo, né? E você dizia desses espíritos que vieram com Jesus, a gente cabe destacar a figura, né? Como cita Humberto de Campos, a figura de Maria de Nazaré. Exatamente. Entre aqueles que vieram, por exemplo, entre aqueles espíritos no Império Romano, Maria de Nazaré que assumiu, né, na pátria espiritual a missão de ser a mãe de Jesus, né? E que nós espíritas também temos um respeito, porque conhecemos espiritualmente o trabalho de Maria de Nazaré, que para nós não é apenas uma santa, uma imagem, mas é um espírito batalhador, trabalhador, principalmente no amparo aos espíritos sofredores, aos suicidas e tantos outros, que continua no plano espiritual com grandes responsabilidades na semeadura do amor, na semeadura da tranquilidade e do acolhimento aos espíritos sofredores. Se você quiser saber sobre esse assunto em especial, Jesus e o verdadeiro significado do Natal, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nós já estamos online na nossa página do Facebook. Daqui a pouco o Ayrton vai estar lá. Hoje nós não teremos livro no sorteio, hoje nós teremos algumas surpresas, como sempre, porque o programa é especial. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Hoje um programa especialíssimo. Além de ser o programa de Natal, o programa especial de Natal, nós estamos aqui mais um ano com as nossas queridas amigas da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, para falar a respeito do trabalho daquela instituição que fica ali no centro da cidade, atendendo a muitos sofredores que passam por lá através da sopa, da cesta básica, do enxoval do bebê e de tantos outros trabalhos que elas falarão hoje, mas especialmente porque amanhã, dia 25 de novembro, elas abrem aquela maravilhosa exposição de Natal que há muitos anos acontece, onde elas mostram os trabalhos manuais. Que nós vamos falar. Então, já estamos adiantando tudo, né, Maricléia? Não, daí não precisa mais. E elas vão contar tudo a respeito da exposição de amanhã. E nós queremos apresentar, então, hoje nós estamos aqui com a Maricléia Ronque, com a Jupira Daunis Ferreira, com a Viviane Guasque e com a Eulécia, que também é a nossa companheira aqui no programa Presença Espírita e também é uma voluntária lá
no programa Presença Espírita, não, na Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, que fica na Rua do Rosário 556. Então, para eu não contar tudo que vocês vão falar, né, Viviane, você é a atual presidente da casa. Vou tomar posse no dia 14. Então, você poderia começar a falar para nós a respeito da exposição de Natal que começa amanhã. Então, é resultado do trabalho das nossas voluntárias, que durante o ano todo vão confeccionando as peças. Temos a parte que atende só de enxoval de nenê, que nós trouxemos aqui algumas peças, e ela faz a parte das toalhas, dos jogos de toalhas. Temos algumas funcionárias que são funcionárias, mas toda a montagem é começado pelas voluntárias da casa. E amanhã, que horas que começa a exposição? Amanhã, a partir das 14 horas. E todos os dias, a partir das 14 horas. Domingo também. Vai abrir no domingo. E vai até que dia, Viviane? Vai até o dia 20 de dezembro. E todas as pessoas que queiram ir lá comprar, a casa vai estar aberta? Sim, então. Aberta, de braços abertos para receber o povo pontagrossense e os que vêm, porque muitas pessoas vêm de Jaguareíva, de Castro, de Piraí, para visitar a nossa feira. Ela não é apenas de Natal. Nós temos peças de Natal, as guirlandas de rolha, as guirlandas mais tradicionais, trilhos, artefatos de cozinhas, enfim, para presentes são ótimos. Nós temos daí toda a linha de enxoval de nenê, de enxoval para as noivas. É muito completa a linha de confecção lá na nossa instituição. Então, quem quiser amanhã participar da abertura, que sempre tem um cerimonial às 14 horas, todos vocês estão convidadas e convidados na Rua do Rosário 556, e depois da abertura oficial, já inicia a venda dos produtos e a casa vai ficar aberta amanhã, provavelmente até umas 19 horas ou até um pouquinho mais, talvez. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho mais da exposição. Eu gostaria de falar um pouco com a dona Marie Claire a respeito do trabalho geral da Sheila. Todo mundo conhece a irmã Sheila pela fila da sopa, né, que tem lá todos os dias. Mas o que a irmã Sheila tem de trabalhos de assistência àqueles que batem as suas portas? Bem, ela tem a sopa, que é oferecido almoço e jantar. O ano passado nós estávamos só com almoço. Esse ano nós estamos dando jantar também. No sábado não tem sopa, mas tem um café da manhã que vale por um almoço. É delícia, aquele pãozinho fresco, bastante café com leite. Tudo que é bom tem dentro daquele pão. Então eles saem satisfeitos e às vezes é a única refeição do dia. O que mais que eu posso te contar? Nós temos a cesta mensal para 100 famílias que necessitam. E temos ainda... Não, nós temos uma sacola... De bazar. A loja permanente de bazar. A loja permanente de bazar. Tem o bazar, que é de roupas um pouco melhores, e tem o do cacareco, que o preço também é muito bom. R$1, R$2. Então, não precisa ninguém mais andar pelado, porque lá satisfaz eles à vontade. Temos, então, o bazar, o cacareco, a sopa, e temos também... Enxoval de bebê. Enxoval de bebê, que mais? Os bordados maravilhosos. Esse ano nós não trabalhamos só na exposição. A gente vendeu o ano todo. Na Páscoa também tem, no Dia das Mães. O ano todo, né? Nas datas principais a gente tinha muita encomenda. Muito bem feito, muito lindo. Ficamos muito satisfeitas. E este ano que vem, estamos contando com a bondade do nosso povo pontagrossense, que foi elogiado até pelo nosso irmão Divaldo, como uma das cidades que mais ajuda. Veja que maravilha. Mais generosa. E temos ainda, esqueci de dizer, a cestinha mensal que é dada
Por exemplo, tem os associados que vão pegar sua cesta o ano todo. Os cadastrados. Os cadastrados é o melhor termo. E temos aqueles que aparecem de última hora. Então tem um socorrinho lá. Um socorrinho, ninguém sai sem ser ajudado. Ainda temos a geladeira comunitária. Ah, é. Temos Agora começou esse ano E a geladeira como é que comunitária. funciona a geladeira comunitária, Viviane? Nós temos uma amiga, uma voluntária, que iniciou o programa todo. Ela mantém a geladeira com os sanduíches, ganho de algumas voluntárias, e o que ela não ganha, ela sempre completa. Então, quem chegar lá não fica com fome. Tem o sanduíche na geladeira comunitária. Se chegar fora do horário da sopa, né? é, Se sim. a sopa no almoço, É, na janta, fora tem do horário, duas tem a padarias que geladeira. estão dando, que dão 100 sanduíches por dia. Cada uma das 50. Então, depois do horário da sopa, o pessoal pede e sai alimentado de lá. Chupira, você é tem um dia da semana, que é a quinta-feira, que você é responsável pela sopa. Pela sopa pela manhã. Como que é o trabalho da sopa? Vocês doam o ingrediente, a instituição precisa. Esse evento de amanhã, que vai durar, essa exposição de Natal, também vai angariar dinheiro que vai ajudar nessas obras. Sim, é assim. Cada dia tem uma forma. Os voluntários, uma equipe, uma forma de trabalho. Por exemplo, quinta-feira, a nossa sopa, a entidade não precisa dar nada. Todos os voluntários é que levam todos os produtos para dar a sopa. Bom, o SOS dá o pão, quando não dá, a gente se cotiza e compra. Às vezes tem pessoas avulsas que vão lá e nos entregam pão também. Então eles comem um pão, mas vários, né? Porque é uma média de no mínimo 100 pessoas, 100 a 150. Só que pratos é uns 450, porque eles comem muito mais. Inclusive tem a história lá da irmã Sheila de um assistido que comeu 12 pratos, foi isso? Que tem até um apelido, porque comeu 12 pratos de sopa numa vez só, né? Mas alguns tem que mandar parar, mas porque é demais, não é que não queira se dar. Mas é que às vezes 4, 5 pratos, a gente vê que a pessoa vai se sentir mal, né? Mas se está eu estou com fome, então pode comer. Enquanto achar que está com fome, come. O enxovalzinho, como a Marie Claire falou, nós temos as cadastradas, as gestantes cadastradas, e tem as não cadastradas. Chega uma lá que não está cadastrada e está precisando, é doado. Nós temos uma equipe que às quintas-feiras à tarde faz enxoval lá. Nós temos uma voluntária, que é a Cleomar, que durante este ano, ela deu 10 enxovais por mês para a Sheila. Esse enxoval da Cleomar é feito tudo com panos que se ganha, a gente ganha de lavanderias, lençóis, camisolas, e ela transforma tudo em enxoval. E agora ganhamos do Rotary também, ganhamos enxoval para o ano que vem. A gente percebe que é uma mobilização de várias pessoas, pela seriedade da instituição, pelo trabalho que é realizado há mais de 50 anos. As portas da irmã Sheila estão sempre abertas, fora o cafezinho que elas fazem todo dia por volta das 16 horas lá, que também é um momento de congraçamento. Eu queria falar um pouco com a Eulécia, Viviane, só um pouquinho. A Eulécia também, você trabalha na parte das artes lá, Eulécia? Eu trabalho na parte do artesanato, mas também tem o dia da sopa. Porque quando começou o dia da janta, a gente faz o nosso grupo de estudo lá do Francisco de Assis, que por sugestão do Maurício, que achou que nós estávamos na teoria, tínhamos que colocar em prática aquilo que nós estávamos aprendendo. Então foi organizado esse grupo da sopa de terça-feira, que é muito gratificante para a gente. Então eu subo e desço, porque a sopa embaixo e lá em cima são as confecções. E é assim, muito gratificante, realmente, como a Jupira estava falando,
A gente se sente assim, muito feliz de ver que eu fico na parte de servir a sopa, de ver a satisfação das pessoas de estarem ali recebendo, porque o cardápio é variado. Porque como os grupos são diferentes, de segunda a sexta, no almoço e na janta, então cada grupo faz uma sopa diferente. Uns fazem quireirinha com carne de porco, a nossa sopa é com legumes, frango e arroz. Outros fazem sopa de feijão, outros fazem canja. Então, a pessoa que vai comer todo dia lá não é enjoa. bem variada, não enjoa. Meninas, nós vamos fazer... feito com muito amor e carinho. Nós vamos fazer um intervalo agora, porque elas vão permanecer aqui conosco. Se vocês quiserem saber a respeito da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, se quiserem participar lá para trabalhar, nós vamos continuar falando. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com este programa especial de Natal. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje é o nosso programa especial alusivo ao Natal. No primeiro bloco a gente já falou a respeito da visão espírita de Jesus e qual é o verdadeiro significado do Natal. E como todo ano, desde que o programa começou, nós trazemos as nossas amigas da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila para falar a respeito do trabalho daquela instituição, principalmente porque amanhã, dia 25 de novembro, elas abrem aquela tradicional exposição de Natal com aqueles produtos belíssimos e a casa é aberta, então, para todos os que quiserem comprar os produtos. E a Viviane vai falar um pouquinho mais a respeito disso, porque a casa precisa de dinheiro para manter tanto trabalho assim? Sem dúvida. A nossa casa foi fundada em 1954. Era um grupo de senhoras que se reuniam na garagem de uma casa e confeccionavam as peças que no final do ano elas vendiam para conseguir dar os presentes de Natal para aqueles mais necessitados. Com o tempo foi ampliando a clientela e nós precisamos pensar em alternativas para aumentar o nosso ganho. Começamos a vender durante o ano, não dava mais para esperar o final do ano. Fomos aumentando até que chegou e nós tivemos que pensar rapidamente em algo que desse todos os meses e fizemos então o brechó e o cacareco. E foi interessante porque quando nós aprontamos a casa, mamãe e eu olhamos, e agora, o que é que nós vamos vender? Não tínhamos nada. Parou um caminhão e descarregou uma casa inteirinha com tudo, móveis, camas, roupas. Nós pudemos vender durante o ano inteiro e tivemos um lucro fantástico. E nós salientamos, nós precisamos da colaboração dos pontagrossenses, porque sem essa colaboração, os nossos trabalhos não poderão mais alcançar tantos irmãos necessitados como tem alcançado até agora. Porque lá na nossa instituição, são os miseráveis dos mais miseráveis da rua. Eles são atendidos, eles não têm profissionalização nenhuma, eles não têm preparo nenhum. Então, tem que ser realmente pensado nessa maneira de estender o nosso trabalho para um número maior e depende do resultado do brechó e da generosidade do pontagrossense. Por isso que é importante que também amanhã o maior número de pessoas busquem a casa, porque além de usufruir daquele ambiente psíquico maravilhoso que é a Irmã Sheila e de conhecer os trabalhos, né, Eulécia? Precisa ser especialista lá em bordados, em algum tipo de prenda doméstica para começar a fazer um trabalho como esses que vocês estão mostrando hoje? Na verdade, Silvia, a gente aprende muito lá, tá? Porque sempre tem pessoas que aparecem com boa vontade, que têm conhecimento, e tem outras que não sabem nem pegar uma agulha. Mas só que ela tem trabalho para todas, mesmo aquelas que não sabem fazer nada, acham que não sabem fazer nada, mas ela está sendo serviço para todas as pessoas. Então nós aprendemos muito umas com as outras, uma tem tendência para um setor, outra vai para o outro. Então é como uma empresa, a Sheila é como uma empresa.
Tem o setor das artes, tem o setor da sopa, que a pessoa é responsável, tem a parte do bazar, que tem outra pessoa que é responsável, tem a parte dos bordados. Então, é como se fosse uma empresa, né, Viviane? E funciona, graças ao bom Deus, harmonicamente, porque nós nunca nos esquecemos de sempre fazer as nossas orações no intervalo do nosso café, é sempre feito o evangelho, para que seu ambiente continue sempre realmente harmônico e que haja sempre harmonia também entre todas as pessoas que lá trabalham. Porque não é só pessoas espíritas que entram naquela casa para nos ajudar, tem pessoas de outras religiões também que vão. Então nós respeitamos a cabeça de cada um, a fé de cada pessoa, mas nós fazemos o nosso evangelho porque afinal de contas é uma casa espírita. Eu queria saber da Marie Claire, há quanto tempo que você trabalha lá e como que começou esse trabalho? Porque cada Sheila, porque todas elas, né, que trabalham lá, elas são conhecidas como Sheilas e alguns rapazes que vão dar uma mão lá como Sheilos, né? E alguns Sheilos lá também. Então, o nosso tempo está curto, Marie Claire. Como é que você começou e como é que uma pessoa poderia começar a trabalhar lá? É só chegar lá. É só chegar e dizer, quero fazer parte, quero ajudar essa casa, e nós dizemos, seja bem-vindo. E daí, ela vai vendo aonde que ela se adapta melhor. No bordado, em tudo que a Lécia falou. É interessante, porque nós brigamos, às vezes, para ter uma pessoa que corte em linha reta, porque precisamos das tiras. E ficamos disputando a voluntária que vai lá com boa vontade para fazer o recorte. Corta o dia inteiro. Então tem trabalho desde o recorte até o bordado mais fino, tem trabalho para todas as voluntárias. E Jupira, e hoje vocês trouxeram um brinde também, Sim, que vai ser sorteado aqui no programa. Isso. É um dos trabalhos lá muito bonitos que elas fazem, os tais recortes, ó, que ela fala. Isso aí. Então, hoje, ao final do último bloco, nós teremos, então, o brinde que as amigas da irmã Sheila trouxeram aqui para nós. E também nós vamos ter mais surpresa aqui no final do programa. Viviane, então eu gostaria que você deixasse mais uma vez o convite para que as pessoas possam ir lá. Amanhã é um dia especial, não só no movimento espírita, que é a abertura dessa exposição muito tradicional, como também para a cidade. Nós vamos ter informação na televisão, alguma coisa nesse sentido também, não só aqui no programa Presença Espírita, para que esse evento seja divulgado. Sim, e é divulgado. Até as equipes sociais é divulgado pelo Facebook, pelo Instagram. Que a irmã Sheila também tem uma página no Facebook. Instagram, o WhatsApp, enfim, chega a muitos locais, a várias cidades. E sempre há retorno. Elas vêm procurar as peças porque são muito, muito bonitas e muito bem feitas. Nós estaremos amanhã, dia 25 de novembro, a partir das 14 horas. A abertura é feita com a leitura do Evangelho e uma oração, e aí dá-se o início à casa, ao trabalho, porque não deixa de ser um trabalho que nós estaremos fazendo a mais. E é importante salientar que nesses 62 anos de instituição, a casa tem um espaço especial e a espiritualidade está sempre nos atendendo. Nós dizemos sempre, a Sheila está conosco. Não é o anjo da guarda, é a Sheila que está conosco. Porque ela é que está nos atendendo, nos auxiliando. Nós saímos de lá nunca cansadas. Podemos ter trabalhado o dia todo. Nós saímos de lá refeitas, felizes com a missão cumprida. Então, nós queremos agradecer a presença das nossas amigas da Organização Espírita Cristã, que fica no centro da cidade de Ponta Grossa, porque o nosso programa está no YouTube, então outras pessoas, inclusive de outros países aqui da América do Sul, assistem esse programa. A Organização Espírita Cristã fica no centro da cidade de Ponta Grossa, na Rua do Rosário, 556. Tem uma página no Facebook, onde as pessoas podem conhecer todo o trabalho, e nós reiteramos o convite para que amanhã você esteja a partir das 14 horas, o Presença Espírita vai estar lá, também prestigiando o evento, e faça as suas compras de Natal
lá na instituição, além do presente lindo que você vai oferecer à sua mãe, aos seus parentes, você vai estar contribuindo para que essa casa permaneça trabalhando até quando Deus quiser, e Ele vai querer por muitos e muitos anos. Nós vamos encerrar esse bloco e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Acabamos de receber as voluntárias e que vai assumir como presidente da Organização Espírita Cristã, Irmã Sheila, que vieram falar a respeito do trabalho desenvolvido por aquela instituição e da exposição de Natal que começa amanhã, dia 25 de novembro. Nós vamos dar continuidade ao tema, então, o Jesus, a visão espírita de Jesus e o verdadeiro significado dessa data, do Natal. E, logicamente, que Jesus deixou tantos ensinamentos que foram gravados através do trabalho incansável dos seus apóstolos, naquilo que ficou conhecido como a Boa Nova, ou o Evangelho. Eu gostaria de saber do Ayrton qual é o impacto da presença do Evangelho nas nossas vidas, da presença do Evangelho aqui no planeta e no que vai resultar todos esses ensinamentos. Vai haver um dia, Ayrton, que nós vamos pôr em prática todos aqueles ensinamentos? Sim, Silvia, essa é uma questão da própria evolução intelecto-moral da humanidade. Então, lógico que a Boa Nova, o Evangelho, né, que foi registrado pelos evangelistas, representa também, no reconhecimento da doutrina espírita, um roteiro luminoso para o nosso progresso espiritual. É como um roteiro diário para a nossa convivência em família, convivência com as pessoas com quem diariamente dividimos as nossas experiências. Então, é um roteiro luminoso e o Espiritismo reconhece Jesus como um modelo de guia e perfeição moral que nós devemos utilizar na nossa existência. Então, o Evangelho de Jesus, sem dúvida, representa um roteiro luminoso, né, que já foi não só anunciado pelos profetas, né, no Velho Testamento, como Isaías, entre outros, e o Novo Testamento representa a própria consubstanciação do ensino moral, né, dos ensinos do amor, do perdão, da fraternidade que Jesus nos trouxe. E, lógico, o Espiritismo veio dar sua contribuição, fazendo o trabalho de Allan Kardec, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, explicando as máximas morais que o Cristo nos deixou e que, com a questão das traduções, com a questão das alterações que o Evangelho foi sofrendo, de tal forma que ele chegou na nossa época com uma pálida influência sobre a transformação moral. Então, o Espiritismo revive essa pureza e a sua essência com aquilo que Allan Kardec expõe no Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando as máximas morais do ensino cristão. E sem dúvida que para muitos de nós é um roteiro diário da nossa existência. Assim. É interessante, né, Ayrton, porque todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, eles são atuais. Se nós abrimos o Evangelho, nós lemos a história da nossa vida ali. Quando nós lemos a história de Maria de Magdala, da filha de Jairo, do endemoniado, daqueles milagres que Jesus fazia para aqueles sofredores, nós vemos a nossa própria história ali. E também, em relação ao Evangelho, todos os ensinamentos do Cristo é para o homem imortal. Não é para o homem encarnado na Terra apenas. Nós levamos esses ensinamentos para qualquer lugar que nós formos, tanto encarnados no corpo físico como desencarnados do outro lado da vida. E as promessas do Cristo sempre foi para a vida verdadeira da alma, que é a vida espiritual. Ele deixou muito claro a respeito dos verdadeiros bens que nós falávamos no programa passado, do verdadeiro tesouro, dos nossos verdadeiros valores. E que na Terra, quando estamos aqui, nós devemos dar à matéria o valor que ela tem, que é o valor muito transitório. Quando nós deixamos esse corpo físico, deixamos tudo para trás, tudo passa para mãos de outras pessoas e nós deixamos o corpo que também não nos pertence. O nosso verdadeiro tesouro realmente são as nossas aquisições no campo da moral.
E o mês de dezembro é um mês de alguns acontecimentos no movimento espírita. Nós temos muitas palestras nas casas espíritas alusivas ao Natal. Nós temos muita mobilização das casas espíritas no sentido da distribuição dos presentes para as crianças carentes, das cestas básicas para os sofredores, que inclusive acontece o ano todo, não é só nesse momento. Mas nesse momento do Natal é um momento especial em que isso acontece com maior força. E o movimento espírita tem, então, trazido para a cidade de Ponta Grossa alguns eventos, e nós trouxemos hoje no programa Presença Espírita a Yara Garbulho de Freitas para falar de um evento que vai acontecer no dia 3 de dezembro, e que ela vai explicar tudo como é que vai ser, o que vai ser, como que vai acontecer, e depois também ela vai fazer um sorteio de alguns ingressos. Seja bem-vinda ao programa, Yara. Boa noite, é um prazer estar aqui. E que nos parece que está sendo muito bem divulgado esse evento. Você poderia falar para nós o que vai acontecer no dia 3 de dezembro? Então, nós temos o Teatro Encontros Impossíveis, no dia 3 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Marista Pio XII. Esse teatro ele é uma superprodução que fez uma turnê por Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora está iniciando aqui em Ponta Grossa, já se apresentou em Curitiba. Então, são com atores realmente profissionais. Renato Prieto, ele é o protagonista do filme Nosso Lar, que foi apresentado no Brasil inteiro. Temos também Vitor Meirelles, que tem a participação, dirigido por Gustavo Gelmini e texto de Rodrigo Fonseca. Então, esse trabalho todo ele é em prol da 19ª Conferência Estadual Espírita, que acontece em março de todos os anos. Então, já são 19 conferências espíritas. É uma semana toda, né, no estado do Paraná. É a maior conferência espírita do mundo. E essa conferência, dentro dela, nessa semana, nós temos o Divaldo Pereira Franco em Ponta Grossa, Haroldo Dutra em grandes cidades, Alberto Almeida, Sandra Borba, Sueli Caldas. Então, nós gostaríamos de contar, né, com o movimento espírita, com todas as pessoas que se interessam por espiritualidade, né? E vai ser no Colégio Marista, no Teatro do Colégio Marista Pio XII. No dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, às 20 horas. E a gente queria saber da Yara a respeito dos ingressos. Como é que nós vamos hoje sortear 2 ingressos e também existem alguns pontos de venda. Eu gostaria que a Yara pudesse passar para os telespectadores como fazer, a Yara, para adquirir esses ingressos. Então, nós temos a venda na livraria Mundo Espírita no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. Temos na livraria A Educadora, da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, e pelo site www.livrariamundoespírita.com.br. Esses ingressos podem ser comprados antecipadamente e com desconto, e também sendo feito no cartão em 3 vezes. Também, Yara, parece que no domingo, ali na Sociedade Espírita Francisco de Assis, na hora da palestra, às 10 horas. No final da palestra, nós estaremos lá vendendo. Já estivemos semana passada e vamos estar essa semana de novo, domingo. Então, no dia 13 de dezembro, no Teatro do Colégio Marista, a partir das 20 horas, você vai ter a oportunidade de assistir uma peça que tem como cerne, como tema, as questões da espiritualidade. É uma peça que vai fazer com que você pense um pouco, que você reflita um pouco a respeito dessas questões da existência. A gente assiste muita coisa ruim, né, na televisão, às vezes no cinema, que mexe muito com as nossas emoções do lado ruim. E essa é uma oportunidade de a gente assistir algo que vai... É uma peça espiritualista, ela não é uma peça espírita. Então ele vai contracenar ali com Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Então tem algumas surpresas, assim, é uma super produção usando muita tecnologia. Então agora a gente vai para o sorteio. Então eu vou pedir para a Yara sortear
os 2 ingressos e também o presente aqui da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. Pode passar por aí. Então vamos ver quem ganhou o primeiro ingresso da peça. Foi a Claudete Garcia Mazer, que participou aqui pelo Facebook. O segundo ingresso. O segundo ingresso foi a Caroline Frigulha, também pelo Facebook. E agora o presente que foi trazido pelas trabalhadoras da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. E foi a Edilurdes Ansbach que ganhou esse brinde das Irmãs Sheila. Então nós vamos deixar os presentes na livraria lá os ingressos. Shopping. Nós vamos deixar tanto o presente trazido pela Irmã Sheila quanto os ingressos na livraria da União Regional Espírita 2ª Região, lá no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont 855. E você poderá, então, adquirir outros livros e pegar o seu presente que foi sorteado. O primeiro programa de Natal aqui do programa Presença Espírita, vocês aguardem, então, os 3 próximos com a mesma temática, falando sobre Jesus e o verdadeiro significado do Natal. Obrigada pela sua presença, Yara. Eu que agradeço. É um prazer. Nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Iniciamos no mês de dezembro, na semana que vem, com mais uma edição às 22 horas, aqui pela Rede TVM. Fique com Deus e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Muita paz a todos e até o próximo programa.